Olá, começa agora o Informe-se ao vivo, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje, quarta-feira, 17 de novembro, conversaremos sobre um tema que está na pauta mundial, sustentabilidade. E para isso, recebemos o professor Douglas. Douglas Soares é PhD em Administração de Empresas pela Florida Christian University, Estados Unidos da América, é mestre em Administração com ênfase em Gestão de Negócios e Competitividade e atualmente é coordenador e professor dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pós-Graduação e MBAs da Unisa. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. E você também pode participar. Ligue 2141 8610 e faça suas perguntas. Obrigada pela presença, professor Douglas. Boa tarde, obrigado pelo retorno de estar aqui com vocês. É um tema que nós vamos ter de sustentar o tempo para conseguir falar devido à sua amplitude. Isso. Né? Fico muito grato de estar aqui. Obrigado. E para começar, o que é sustentabilidade? É bom nós entendermos, né, na verdade, o sentido da palavra, a etimologia. E sustentabilidade vem do latim, que é sustentare, e que quer dizer, inclusive, defender, cuidar, apoiar. Então vai muito ao encontro disso que nós temos discutido atualmente. E hoje acho que nós vamos deixar mais esclarecida essa questão, se é meio ambiente, se é só uma questão das empresas, onde o cidadão entra nesse processo. Não é? E eu acredito que a gente vai conseguir aqui abrir um leque de discussões muito interessantes sobre esse tema, que não é só local. Ele, na verdade, ele trata da questão, como você disse inicialmente, da questão mundial. E interfere direta e indiretamente no nosso dia a dia. Né? Na empresa, em casa e na nossa própria convivência com o outro, como cidadão. Né? E qual o princípio da sustentabilidade? Na verdade, é um conceito. A sustentabilidade ela já vem sendo estudada em diversos âmbitos, inclusive dentro das universidades. E vários autores tratam dessa temática. Mas tem 3 marcos, Rosângela e os telespectadores, onde nós podemos marcar. Em 87, que foi em Estocolmo, na Suécia, que houve a primeira reunião da ONU acerca da questão dos direitos humanos e a questão ambiental. Em 92, nós temos um marco que foi no Brasil, foi a Rio 92, onde as Nações Unidas também organizou um evento enorme, trazendo essa temática, que envolve não só a questão social, né, que é um dos pilares que a gente vai falar, a questão econômica. Né, e a questão do meio ambiente. E vamos pensar em natureza, que quando a gente fala em natureza, o homem está inserido nesse processo. Né? Estudando filosoficamente, o homem faz parte da natureza. E aí o braço da sustentabilidade para isso é o meio ambiente. Mas nós estamos inseridos, e nós somos os agentes, na verdade, propulsores dos processos positivos e negativos. E até mesmo por conta do aumento da população. Então ela é uma habilidade que de um processo por um determinado tempo, até pela etimologia da palavra, de defender, de cuidar. Então são processos que a natureza também exige, porque ela é muito dinâmica. Não é? A gente tem as questões climáticas, as questões mesmo ambientais, a fauna, a flora, quer dizer, essa biodiversidade, ela vai acabar interferindo no nosso dia a dia. E o homem é o agente fundamental nesse processo, em conjunto com a natureza. Sim. E antes desse tratado, do tema, sustentabilidade, ela tinha um outro nome? Então, sempre foi tratado como questão ambiental. Né? Problema ambiental, questão climática, e se juntou nessa questão. Por quê? Eu acho que a própria exigência social, que é um dos pilares, faz com que nós pensemos novamente nos processos e como nós estamos agindo perante a ele. Nós mesmos revemos as nossas situações e as nossas posições perante as situações às quais nós somos colocados. Né? Muitas vezes nós temos de pensar, será que é só questão de eu economizar energia elétrica? Ou como que eu estou utilizando a água? As campanhas publicitárias dizendo, olha, agora nós vamos ter um racionamento por conta da seca do período. Quer dizer, até que ponto, eu acho que é uma discussão muito interessante, até que ponto o homem se descolou disso? Eu acho que nós deixamos de lado, e eu me incluo nisso, esse processo de utilização dos recursos que são colocados pela natureza, como a água, a própria questão do clima, no nosso dia a dia.
E quando a coisa virou uma bolha, que até é um dos termos que se usa, Sim. quando virou essa bolha, vamos dizer, de problemática, que o ser humano, né, nós humanos, falamos, meu Deus, o que está acontecendo? Então nós temos de rever os nossos processos. Que, na verdade, o conceito de sustentabilidade, ele trata também desse planejamento. Eu tenho de planejar para eu poder ter condições melhores para o nosso dia a dia. E quais os pilares da sustentabilidade? Antes de falar dos pilares, nós vamos pensar no seguinte, nós temos de cuidar para as Sim. próximas gerações. Só que eu vou falar mais no presente. Acho que nós temos de cuidar para o amanhã. Seria um empreendimento humano. É um empreendedorismo humano. Quer dizer, eu tenho de cuidar hoje porque amanhã eu posso estar prejudicando alguém. Então aquela pequena ação que eu falo, mas se eu não fizer ou se eu fizer, vai deixar de completar. Não, faça. Mentira. Aquela se cada economia, um fizer a sua parte. Porque aí você vai juntar tudo e você vai ver que você fez uma grande ação. Vamos imaginar, o Brasil é um grande país, né? Mas nós temos a China, por exemplo. Né? Se todos os chineses resolvem ter uma atitude, vamos dizer, sustentável, o quanto eles não farão para o bem do planeta? E nós temos de pensar também globalmente. Não é? Eu acho que nós também, com essa questão tecnológica, da questão da globalização, que inclusive a Agenda 21 teve a participação de diversos países, principalmente os europeus, os americanos, enfim, a Ásia também participou, é uma questão mesmo de preocupação global. Então, se o indivíduo pensa globalmente, consequentemente, ele vai ter uma ação, que aquela ação que ele vai ter local, ela pode prejudicar no contexto. E nós fomos abençoados, né? Nós temos as reservas, nós temos a nossa mata e o quanto nós estamos cuidando disso, né? Então, é uma questão para se pensar no contexto geral. Voltando à sua pergunta dos pilares, ele é a questão social, econômica, né, que são os dois principais. Social e econômica. Social e econômica. A social vai entrar o desenvolvimento humano, quer dizer, as organizações, como que elas funcionam, né, a questão política, a questão social, entra a cultura, educação. E a questão econômica, que é exatamente o papel das indústrias, o papel das empresas, o papel do governo como empresa, como agente desses processos, as ONGs, as organizações, né, que a economia ela inclui tanto a questão social quanto a questão política. Né? Nós temos aí a questão de financiamentos para desenvolvimento de projetos sustentáveis, como nós chamamos, em diversas áreas. Nós temos as ONGs na questão social. Né? Nós temos consórcios, por exemplo, em São Paulo, que trata da questão da água. Né? Então, há diversas formas da gente poder construir uma consciência de cuidar hoje para as gerações futuras. Né? O Brasil está se baseando em algum país ou ele já está criando sua própria gestão nesse sentido? É muito interessante a sua questão e é para a gente pensar mesmo e discutir, né? Porque o Brasil ele tem, cada país, né, cada estado, vamos chamar assim, ele tem a sua questão cultural e a sua biodiversidade inclusa. Então nós temos toda uma questão de respeitar, por exemplo, o Brasil é privilegiado no clima. Então, o sol nós vamos ter sempre o sol à nossa disposição. Logo, nós temos um diferencial perante os outros países de aproveitar a energia solar. Que nós praticamente temos sol os 12 meses do ano com suas intermitências, né? Que nós não falemos dessa semana propriamente dita que nós tivemos aí. Mas se você pegar a Europa, que passa longos períodos, chamemos até 6 meses, com neve. Quer dizer, eles dependem de uma energia que não é a natural, que ele não pode captar. Então, eles são obrigados. Agora vem a questão. Até quanto eles prejudicam o meio ambiente e não são sustentáveis por ter as termoelétricas? Então, a questão está de como usar. Ela vai ser startada no momento da necessidade da energia? Ou ela é colocada à mercê o tempo que for necessário? Ela vai ser o combustível que vai mover essa termoelétrica, por exemplo, ela é a carvão, a gás, o álcool? Nós sabemos aí a dificuldade que há e a particularidade de cada combustível que vai agir para gerar essa termoelétrica. Então, até quanto esse país, por exemplo, vai estar prejudicando, né, no sentido do meio ambiente, a questão. Então, vai depender do combustível. Né? Então, tem os fatores positivos e negativos dentro de qualquer utilidade que vá se fazer. Isso é interessante nós colocarmos. Muitas vezes não, é poluente. Mas que tipo de combustível? O álcool é menos poluente que o diesel. O gás, né, ele é extraído, mas você pode gerar o gás também usando o lixo. Então está muito na forma de você construir e o quanto você tem de investimento. E aí entra a questão pública.
né? Há necessidade do investimento público nessas ações, porque só as empresas elas não darão conta do processo. Sim. Não é? Cada um tem a sua parte. E as perguntas já estão chegando. Ótimo. A Tatiane Moraes, do bairro Saúde. Existe alguma medida sustentável que o Brasil adotou e que se tornou modelo em algum outro país? Por exemplo, nós temos vários exemplos da água. Esse consórcio que hoje o Estado de São Paulo é Tatiane, né? Tatiane. Um abraço a você, o pessoal da saúde também. Nós temos um exemplo muito interessante no Estado de São Paulo. As prefeituras de São Paulo já têm um consórcio para reuso, para a utilização da água consciente. Sabe aonde, Tatiane? Na escola. Então eles estão treinando os pequenos do ensino fundamental e médio da consciência cidadã do uso da água. E claro, esses programas junto às prefeituras, porque se você pegar o mapa da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, você vai ver que os nossos rios, inclusive o Tietê e o rio Piracicaba, atendem diversas bacias do interior de São Paulo. Então é muito irrigado na questão da água. E aí esse consórcio, que é uma parceria público-privada, ele trata o quê? Da questão de como que nós podemos usar esse recurso natural conscientemente para não poluir, né, as nascentes. Né? Então há uma consciência da criança nesse processo. Então qual foi o caminho? Isso é modelo, inclusive nós tivemos a visita da França nesse projeto, fomos extremamente elogiados. E é um projeto já desenvolvido há muitos, é um consórcio. Depois, se vocês quiserem, na página do programa, a gente pode deixar lá os sites para vocês consultarem e chamar esses programas de conscientização dentro da escola, da empresa, e eles ficam disponíveis nisso, tá bom? Quanto mais cedo, melhor, Com certeza. Né? A Fernanda Pires, do bairro Campo Limpo. Quanto o Brasil investe por ano em sustentabilidade? Oi, Fernanda. Eu não posso precisar você um número, mas eu posso te dizer que é um volume significativo dependendo da área. Não é? O ideal seria nós termos, né, um planejamento. Ou seja, dentro do orçamento, como uma empresa tem um orçamento, ela deveria ter um orçamento prevendo em percentual quanto deveria ser destinado à sustentabilidade dentro de um padrão. Não é? Na questão social e econômica. Se nós olharmos politicamente, é investido muito pouco. Eu acho que ainda é uma coisa, vamos dizer, que não tem uma significância grande. Porém, deveria ter um programa quantitativo de destinar um percentual, por exemplo, do faturamento, ou até da arrecadação do governo, destinada às questões sustentáveis. O que eu posso completar é que muito do que tem sido feito, as empresas têm um papel fundamental nesse processo. E muitas empresas já colocam isso em percentual no seu orçamento para poder destinar a essa questão sustentável. Vou só aproveitar a pergunta da Fabiana, né? Da Fernanda, desculpe, que é a questão de você ser ecologicamente correto para a gente poder discutir isso, né? Até que ponto esse projeto ele é economicamente viável, porque também eu não posso pensar num projeto muito grande onde eu não tenho recursos financeiros suficientes para implementá-lo, né? E tem de ser socialmente justo. Porque ele não pode pensar apenas num setor ou apenas numa fatia da população de renda. Ele tem de pensar num contexto mais amplo. Ele tem de atender tanto a questão da periferia quanto a questão dos bairros. Vamos pensar em saneamento básico. Quanto que o Brasil investe em saneamento básico? Nós temos uma cidade rica como a cidade de São Paulo, onde nós temos nos entornos aqui dos bairros que ainda nós não temos o saneamento básico efetivamente implementado. Então, antes de pensar num conceito ecológico, né, e sustentável, nós temos que dar condição para o cidadão de moradia, né, para ele poder ter esse acesso. Percebe? Então, tem de haver um orçamento e eu acho que isso está cada vez mais direcionado para se definir um percentual de investimento anual nessa questão. Sustentabilidade é um modismo ou veio para valer? Você vai me responder depois do intervalo. Nós estamos conversando sobre sustentabilidade com o professor Douglas. Anote as suas dúvidas que ele estará aqui para respondê-lo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí.
O terceiro dia da 31ª Semana de Educação Física abordou a relação entre o profissional de educação física e a formação básica do aluno e do atleta. O que diferencia o profissional é o conhecimento, né? Então, eu na Unisa eu trabalhei 10 anos. Para você trabalhar 10 anos numa faculdade, você tem que estudar 20 anos. Você tem que estudar todo dia, você tem que estudar toda hora, estar apto para responder diversas perguntas sobre diversos assuntos, ter um conhecimento da sociedade que você está inserido, do mundo, e uma visão profissional geral sobre o esporte. As palestras mostraram o papel do professor de educação física e como ele pode oferecer uma preparação mais eficiente para os seus alunos. É muito importante que as pessoas tenham um conhecimento de avaliação física e treinamento esportivo de uma maneira generalizada, porque você será um profissional melhor. Você pode analisar o perfil do teu aluno de uma maneira mais completa, psicologicamente, cognitivamente falando, não só através do movimento. Além dos esportes, falou-se também sobre nutrição e a importância de incentivar os atletas a manterem uma dieta saudável. A visão do professor, assim, a importância para ele, o que é? Ele saber orientar o seu aluno, o seu paciente, o seu cliente com relação aos malefícios dos recursos exogênicos, né? A parte de suplementação, indicar sempre o nutricionista, mas indicar realmente na parte alimentar, porque o professor ele é gabaritado para dar uma orientação alimentar. O evento terminou com uma palestra sobre os aspectos técnicos e táticos do handball e uma partida entre os alunos sobre a orientação de Ivan Maziero. Eu vim falar um pouquinho do que a gente vem trabalhando com relação ao extra-quadra, né? Os setores que utilizamos para deixar o atleta em condições de estar disputando um campeonato, uma Olimpíada e não só a vida atleta, mas fora dele também. Voltamos a conversar sobre sustentabilidade ao vivo com o professor Douglas. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. E lembrando que você também pode participar. Ligue 2141 8610 e faça suas perguntas. Professor, eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, se a sustentabilidade é um modismo ou veio para ficar? Antes você havia perguntado se antes tinha um termo. Muitos de nós ficamos acostumados a ouvir se é politicamente correto. Sim. Esse termo, na verdade, ele está totalmente fora do contexto, porque o que prevê, por que veio para valer? E a resposta é sim. Eu acredito que até por conta da globalização, do processo, da preocupação com os outros países, mas nós temos de pensar na questão de cultura de cada local. Para eu implementar uma consciência sustentável num país asiático é diferente de eu implementar num país europeu. Ele tem que ser culturalmente aceito. Ele tem de aceito. ser culturalmente aceito. Então, o que eu quero dizer? Não é uma receita que você simplesmente copia e leva para o outro país e fala, agora essa população vai aceitar. Porque muito do conceito sustentável está ligado à cultura. Por que ele veio para valer? Porque ele envolve a sociedade civil, ele vai envolver a questão do crescimento econômico, como nós falamos, e também ele trata na questão da massa. Ou seja, ele não vai tratar apenas um setor ou um grupo de pessoas, de uma certa ou determinada renda. Ele vai atender e tende a atender a todos os níveis, em escalas diferentes. Vamos pegar o exemplo da Coca-Cola, não é? Que usa as garrafas PET, por exemplo. Retornou o vidro. Sim. Será que é uma consciência só sustentável? Não. É uma questão também econômica. Para dar o acesso ao consumidor de comprar Coca-Cola, ela viu também economicamente uma viabilidade em transformar parte da sua produção em vidro, porque o custo do produto vai cair. Então, isso está bem entrelaçado à questão econômica, social de inclusão, porque não tem problema nenhum, as pessoas podem tomar Coca-Cola, não é? Percebe? Então, não é só uma questão econômica ou só sustentável, ela tem um interesse econômico e atende à massa. Quer dizer, você encontra a Coca-Cola num grande supermercado, você encontra num pequeno comércio, numa região mais afastada do centro, enfim. Não é?
Percebe? Então tem de pensar nesse processo. É incrível, é um dos poucos exemplos, né, que está assim em toda parte. E a sua área, Rosângela, que é de comunicação, tem um papel fundamental nesse processo. Nós vamos chegar lá. Então, assim, é muito importante a comunicação. É como que eu vou chegar nesse público e dizer para ele, olha, isso é importante você dar continuidade ou fazer e ter essa atitude. Está muito ligado à atitude. A consciência de ser sustentável, ela é na atitude do indivíduo. Não existe uma receita. Eu tenho de ter isso como consciência e não ser imposto. Sim. Em que área a sustentabilidade está mais presente? A Agenda 21, e eu vou reforçar essa Agenda 21, inclusive eu convido vocês a colocarem na internet a Agenda 21, Rio 92, que vem uma série de relatos, inclusive ela vem na íntegra sobre o que foi discutido. E ela é o marco mundial sobre pontos que foram considerados na Agenda 21. Entre eles está a cooperação internacional, que os países, entre eles, né, nas nações, devem compartilhar os seus programas sustentáveis. Como eu disse agora do exemplo do consórcio da água no estado de São Paulo. Ele, na verdade, é um programa que a França já adotou e veio nos elogiar da iniciativa desse projeto. Né? Por exemplo, combate ao desflorestamento. Né? As grandes áreas verdes, que são os pulmões, né, que ajudam na questão da qualidade do ar, da umidade do ar, também são programas que você deve capacitar. Agora, não adianta chegar lá e prender o grupo que, de repente, está fazendo desflorestamento injusto, ou incorreto, ou fora da lei. Porque por mais que você coloque fiscais, o IBAMA, o CONAMA e os órgãos responsáveis federais têm uma dificuldade muito grande. A própria CETESB, no estado de São Paulo, ela atende a questão das empresas, de como deve se instalar e tal, mas você tem um número de fiscais que nem sempre é suficiente. Volta e meia a gente vê notícias no aeroporto de apreendendo animais silvestres, né? Ou então você pega uma área que foi devastada sem autorização, ou até mesmo o IPTU na construção ilegal de áreas. Então você percebe que o cidadão precisa ter essa consciência de que ele está fazendo algo que vai prejudicar não só ele, mas também o grupo, a comunidade, a sociedade. Então a Agenda 21 prevê, inclusive, essa possibilidade da capacitação dos processos. Né? E é só um caminho, né, Rosângela e ouvintes, é a questão da educação ambiental. Né? Eu acho que isso é fundamental. Para criar essa consciência, você não tem que ser impositivo, ela tem de ser nominativa, ela tem de ser educada, ela tem de ser colocada como algo importante para o nosso dia a dia. Certo. E o que visa o uso sustentável dos recursos naturais? Exatamente essa consciência. Sim. Eu estar consciente, saber dos riscos e saber das implicações que aquilo vai ter. Não só perante a minha família ou quem está mais próximo, mas o outro mesmo, a quem eu estou, né, reagindo. Tem até um programa interessante de algumas empresas que quando o indivíduo tem uma atitude no escritório, por exemplo, jogar um papel que de repente ele poderia ter usado o verso, ele recebe um selo lá que ele está em débito. Então ele fica na mesa esperando, né, que aquele papel saia porque ele foi. Então são maneiras educativas, mas para que isso? Não para obrigá-lo. É uma questão de conscientização. E a consciência só vem com a cultura, com o aprendizado do processo. Não é? Eu recebi mais 2 perguntas, só que antes nós vamos assistir uma matéria feita pela repórter Catherine, que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir daqui. Ok, vamos lá. Conversamos com um arquiteto que está se especializando em construções sustentáveis para saber o que está sendo feito aqui no Brasil. Agora no Rio há pouco tempo, um posto Lava Rápido, eles colocaram aquecimento solar. Então usa água quente para lavar os carros, o próprio aquecimento solar. Né? Aí economiza 50% de água e 10% de detergente economiza, porque a água quente desengordura mais a sujeira. Em Florianópolis estão lançando um condomínio com energia eólica. Eólica é do vento. Então vai ser 2 torres de apartamentos, vão produzir energia pelo vento. Então essas são uma série de situações que o homem está começando, o arquiteto está começando a se preocupar em fazer esses aproveitamentos da energia, da água, etc. e tal. Esses materiais que são usados que agridem menos o meio ambiente. Então tem usado muito esses materiais agora. E é uma questão também de o pessoal se educar, porque agora os arquitetos estão
começando a ver esse trabalho de construção sustentável. A construção sustentável se preocupa muito com de diminuir energia. Então, por exemplo, numa casa a pessoa se sente bem, luz natural. Então, quanto mais envidraçado for a casa, mais aberto, melhor. Porque ela se sente bem, ela se sente mais livre, entende? É a parte econômica. E aí, o que você achou do Citou arquiteto a questão falando? econômica, e é uma área extremamente importante, né? Se nós pensarmos naquelas duas questões, social e econômica, nós vamos observar bem isso, quer dizer, peguemos uma grande cidade, como foi o exemplo da matéria, cidade de São Paulo, não é? Não vou falar nem no estado, que ainda tem uma concentração rural interessante. Sim. Mas pegamos a cidade de São Paulo, nós vamos ver o número de prédios, quer dizer, que não estão, teoricamente e efetivamente, adequados a essa questão de aquecimento, né, de energia. O quanto se consome de energia para ar-condicionado, água quente, como ele citou na matéria, que faz gerar toda a nossa, no dia a dia, quantas horas o escritório fica funcionando, o computador ligado. Então, até aquele simples desligar da tela do computador, que vai estar economizando energia, tem que ser uma coisa automática, senão vira aquele outro termo, né? Tem o politicamente correto e tem o eco-chato, que é o indivíduo que fica atrás de você apagando tudo quanto é tomada, né? Tem de tomar muito cuidado com isso, porque a coisa que se torna repetitiva sem consciência, que eu vou reforçar, ela perde um pouco da razão. Então essa consciência, puxa vida, quantos estão hoje, nesse momento, ligados? O quanto isso vai... E aí automaticamente você cria uma condição mais, sem se tornar o tal do eco-chato que é insuportável. É, né?